Nós vamos dar início ao capítulo 9, no lar da bênção. Vamos lembrar que o instrutor, o ministro Clarencio, está na companhia de André Luiz e de Hilário. E eles estão conduzindo duas senhoras encarnadas que vivem a mesma dor, a desencarnação dos filhos. E essas crianças desencarnaram em tenra idade. E essas duas mães, pelo mérito que possuem, estão sendo transportadas até o Lar da Bênção, que é uma instituição especializada na vida espiritual, a receber espíritos que desencarnam aqui na Terra na fase infantil. E agora nós vamos ver no capítulo de hoje eles chegando no Lar da Bênção, e nós vamos, nesse capítulo, já ter algumas informações sobre essa instituição. Então vamos lá. Capítulo 9, no Lar da Bênção. Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. É o Lar da Bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimo-las desgarrar de inopino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente, enquanto a que nos era menos conhecida enlaçava louro petis com infinito contentamento, a expressar-se em lágrimas, Dona Antonina abraçou um pequeno de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos! Mãezinha, mãezinha, respondeu a criança, colando-se-lhe ao peito. Então vejam, o instrutor, chegando ao local, mostra o Lar da Bênção, onde muitas crianças estavam brincando, havia um coro com outras crianças cantando, algumas mães enlaçando as crianças. Esse horário, diz ele, vamos lembrar que é madrugada. As mães estão aqui na terra dormindo e elas são arrebatadas por esses benfeitores, estão desligadas parcialmente da matéria e são conduzidas a esses encontros espirituais. Então, lá estão, e ele diz, aqui é o Lar da Bênção, importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. O Lar da Bênção é a instituição que Clarencio está visitando e está nos apresentando. Mas o Lar da Bênção não é a única colônia espiritual que atende espíritos que desencarnam na fase infantil. Existem outras colônias também que realizam esse tipo de trabalho. Como o Nosso Lar, que ele nos apresentou no livro Nosso Lar, não é a única colônia existente. Existem várias colônias espirituais. O Lar da Bênção é uma dessas colônias especializadas no atendimento aos pequeninos que retornam à vida espiritual. Isso é muito importante
para nós desmistificarmos a questão da sorte das crianças depois da morte. Há muita gente que comenta que há crianças no mundo espiritual sofrendo, chorando, vagando no espaço. Tem criança chorando pedindo o tetê, o tatá, o nome que dê, né? Criança querendo docinho, criança querendo comida, querendo brinquedo. Gente, isso não existe. Ah, mas me falaram que foram aí num lugar, num centro, e as crianças se comunicam, chorando, querendo o pai, querendo brinquedo, querendo comida. Não existe. Ou é um espírito brincando com as pessoas, iludindo as pessoas. Uma criança, para se comunicar, tem que estar amparada por benfeitores, e ela vai dizer coisas que os benfeitores que estão conduzindo essa criança vão permitir que ela diga. Lá no Chico Xavier, quando ele recebia uma carta de uma criancinha de 3 aninhos, lógico que quem organizava os pensamentos para passar para as mães era Emmanuel. A criança não vai vir chorando, mãe, eu quero a senhora. Acaba de matar a mãe aqui encarnada, não é? Imagina, a mãe está sofrendo, a criança vai vir. Não vem, gente, não é assim. Então ela vem, ela envolve a mãe, mas Emmanuel é que forja aquele pensamento. Mamãe, eu estou aqui, estou bem, estou na companhia da vovó fulana, tio tal está comigo, eu sinto saudades, mas nós temos que compreender a providência divina, tudo está certo, não chore. Agora, uma criança vindo numa sessão mediúnica chorando, eu quero tetê, cadê meu tetê? Eu quero doce. Isso não existe, gente. Isso é espírito brincando, iludindo. Vocês vejam, nós somos uma sociedade problemática. Existe tanta coisa, embora isso não funcione 100%, mas existe tanta preocupação com criança, é o Estatuto do Menor, é a violência, né, com as crianças, é o abuso com crianças, tudo conspira para que a criança seja protegida. Ora, se nós, imperfeitos, preocupamos e tentamos organizar a sociedade para ajudar as crianças, vocês acham que Deus, na sua inteligência suprema, no seu amor infinito, vai deixar a criancinha vagando no espaço, chorando que quer comida, que quer leite? Então vamos ter bom senso, né? Porque uma criança que vem, não vem chorando assim, não vem desse jeito. Ela só virá amparada por benfeitores quando ela estiver em condição de transmitir alguma coisa. Ele está sendo enganado por um espírito que se passa por criança, ou ele, na sua imaginação fértil, está criando isso. Às vezes até inconsciente, mas é a criação dele. Porque uma criança não vai vir chorando, agravar a situação da mãe. Então, às vezes, o médium cria isso, ou ele está sendo enganado por um espírito. A criança que não nasceu também é amparada. Quando acontece um aborto espontâneo, ou mesmo um aborto que a mãe provocou, essa criança é amparada no mundo espiritual. E vai regressar à reencarnação anterior, ao psiquismo da reencarnação anterior. Na colônia espiritual ou na família delas, vão rapidamente, às vezes não vão, porque a criança ela é protegida. Então, por exemplo, uma filhinha de 3 aninhos desencarnou. A avó dela, com a equipe, vai conduzi-la. Não vai deixá-la no ambiente da casa, porque essa criança precisa continuar a evolução dela. Aqui, ela vai ficar presa aos pais, sem entender o que está acontecendo, se ela continuar na fase infantil. Porque 2 coisas podem acontecer com o espírito que desencarna em tenra idade aqui na Terra, como criança. Ele continua criança, depois da morte, ou ele volta à encarnação anterior, o psiquismo da encarnação anterior. Se ele voltar ao psiquismo da encarnação anterior, ele já é adulto, já tem um psiquismo já. Se ele continua com o psiquismo da criança, ele continua criancinha.
Então ele é encaminhado para essas colônias de atendimento. Quer mais afinidade com a mãe? Ah, você fala desencarnado? Então, mas a tia, a avó vai encaminhá-lo a essas colônias, não vai ficar com ele em casa. Porque a criança não vai entender. A mãe dela não ouve ela, a mãe só fica chorando, ela quer conversar com o pai, com a mãe, o pai não escuta. Isso vai trazer um transtorno para a criança. Cada caso é um caso. Se ela tiver uma avó que está lá, que vai amparar, ela vai com essa avó para essa colônia. Ou vai ficar numa residência em uma colônia. Aí vai de cada caso. Agora, duas coisas acontecem com quem desencarna em tenra idade. Ou volta o psiquismo da encarnação anterior, ou continua criança. Mas é amparado, não fica vagando por aí. Não. É condição espiritual de cada um. De visitar os filhos? Não. Depende do estado que ela encontra. Tem mãe que até quer, mas esse encontro poderia trazer mais danos para ela, que ela tem um psiquismo descontrolado. Então, cada caso é um caso. O encontro acontece, é possível, mas nem todas as mães. Por exemplo, a dona Odila, que nós estamos vendo aqui, que é a mãe do Julinho, ela está no mundo espiritual e não sabe onde está o filho, porque ela está transtornada psiquicamente, com ideias de vingança, presa a uma coisa aqui da terra. Então você viu como a coisa é complexa? O pai desencarnou e muitas vezes o filho aqui é vinculado muito ao pai e à noite é conduzido para visitar também. Aqui o caso nós estamos vendo mães, né? Mas é possível também. A visitar a mãe aqui depende a idade, o estado que esse espírito está, porque muitas vezes, por exemplo, uma criança que está lá na colônia, para ela vir aqui e visitar, pode acontecer dela ficar mais emocionalmente perturbada, porque aí ela vê a mãe, ela quer ficar com a mãe, e aí? Não é? Então, a criança tem que primeiro entrar num estado lá de compreensão, de auxílio, quando ela estiver em condições que ela é encaminhada. E mesmo adulto, tem adulto que quer vir à Terra visitar familiares e não tem condição. Um adulto que desencarnou há 3 anos, quer vir ver a família e tal, aí ele vem. Há situações que ele não pode. Lembram do André Luiz no livro Nosso Lar? Ele queria e o instrutor dizia assim, espera mais um pouco, se fortaleça, aguarde. Nanã. Quando ele veio, ele tomou um choque. E aí ele precisou orar, pedir ajuda. Agora imagina se ele vem antes. Porque ele chegou aqui, estava tudo diferente, a mulher estava casada com outro já. Agora imagina um pai, por exemplo, 2 anos volta, aí chega aqui, os filhos estão tudo brigados por causa da herança, um está prejudicando o outro, o pai fica. Então há situações que o espírito não tem condição, que aí ele fica no mundo espiritual, aguardando, esperando. Há familiares que às vezes vêm muito, convive com a gente, acaba se transformando num protetor da família, mas são espíritos que já estão em condição de entender as nossas lutas, de respeitar o nosso livre-arbítrio. Os 2 planos, o plano físico e o plano espiritual, eles se interagem, muito mais do que a gente imagina. Agora vamos focar na colônia. Isso é importante. A colônia é um misto de escola de mães e domicílio das criancinhas. É uma instituição educativa. Então essas crianças recebem ali o amparo, a assistência e educação. Há muitas mães que vão para lá também se preparar. Curso Escola de Mães. Há espíritos que muitas vezes falharam na maternidade, vão trabalhar nessas colônias para se ambientarem com a criança, com a responsabilidade para depois nascer aqui na Terra e ser mãe.
E eu vou até lembrar de um outro aspecto que possivelmente o Espírito não tocou aqui. Tem muita evangelizadora que vem daí, viu? Se prepara lá, lida com criança, vem com aquela tarefa da evangelização, do cuidado, se especializa nessas tarefas. Vão visitar essas colônias também. Escola de pais que eles fazem, pais se prepararem para as crianças. Coisas que vão acontecendo com a evolução da humanidade. Então a colônia é tudo isso, gente. Agora, o que acontece com essas crianças aí? Desencarnou, vai para lá, e depois? Tudo vai depender do estágio espiritual e daquilo que é melhor para aquele espírito. Tem crianças que continuam ali, a evolução. Então continuam crescendo, estudando, vão recebendo amparo, assistência. Visitam os familiares quando já estão, voltam. E continuam crescendo. Há espíritos que passam um período pequeno ali e reencarnam. Então tudo vai depender de cada espírito, da necessidade para cada um. Tem um desenvolvimento como se fosse aqui, o corpo espiritual vai crescendo, vai desenvolvendo, tudo normal. Há mensagens pelo Chico Xavier em que a menininha desencarnou com 4 aninhos. Daí 1 ano a mãe recebe uma mensagem dela lá pelo Chico. Depois passa-se 2, 3 anos, a mãe recebe outra. Eu já vi mensagens, por exemplo, daquela dona Sônia Marzuki, que era uma família de judeus. O menino desencarna, tal. Chega uma idade, se eu não me engano, acho que é 8 anos, 14, que eles fazem uma celebração com o menino, e o menino fala que lá vão fazer para ele. E ele fala com a mãe que foi lá no Chico nem lembrava que ele ia alcançar essa idade e tal, e ele fala. Há uma outra que cresceu lá também, ela vai escrevendo pelo Chico assim, a cada 2 anos, por aí, e ela vai crescendo, quando ela completa 16 anos lá, ela vem pedir a bênção da mãe, e informar que ela conheceu um rapaz, pedir a bênção para a mãe que ela vai namorar o moço lá na colônia. E eles estão programando de reencarnarem depois, se encontrarem aqui, e continuarem aqui se casando. Oi? A filha do Cunha é um exemplo, uma desencarnação drástica, um caminhão, uma coisa terrível, e ela ficou lá no mundo espiritual e foi crescendo. Então, cada espírito tem uma necessidade. É possível? É, mas não é comum, porque como ela foi crescendo, o passado vai apagando. É como nós aqui. Mergulha na carne o passado. Agora, há casos especiais em que o espírito fica com marcas da penúltima encarnação, que é o caso do Julinho, que nós vamos ver aqui hoje. Então, essa penúltima encarnação ainda fica refletindo, como lembranças fragmentárias, ou com algumas marcas no corpo espiritual. Geralmente, esses casos reencarnam em breve, porque estão com problemas ainda arrastando do passado, traumas, confusões mentais. O comum é esquecer o passado. É muita coisa, muita informação. Mas vamos lá. Então, as duas correram, vocês viram? A hora que viu as crianças, saiu igual a galinha choca. Você viu que mãe é o mesmo jeito. Aqui e lá é assim. Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes que se responsabilizavam pelos entretenimentos no parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão. E disse-nos em seguida: o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Em poucos minutos, chegávamos diante de pequenino castelo muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis, coroadas de trepadeiras em flor. Atravessamos extenso jardim embalsamado de aroma.
rosas opalinas, ignoradas na terra, de mistura com outras flores, desabrochavam profusamente. A irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora a vozinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Findas as saudações usuais, Clarencio tocou direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: "Ah, com muito prazer." E encaminhando-nos a iluminada peça, ornamentada de róseos enfeites, onde um menino repousava num leito muito branco, explicou sem afetação: "Nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta à casa todos os dias." Então veja, vamos ver as informações que a Blandina... Bom, vocês se lembram, Dona Antonina foi visitar o filho, uma outra senhora. Enquanto elas estão lá no parque com as crianças, ele quer visitar o Julinho. O Julinho é o menino, filho do senhor Amaro e da dona Odila. Lembram? Que morreu afogado na praia. Os primeiros capítulos do livro. Todo mundo se lembra? Então eles vão lá visitar. Lá está o ministro Clarencio, o André Luiz e o Hilário e a Blandina. Ele não pode conviver com as outras crianças. É uma criança doentinha. Então ele está numa casa com tratamento especial, a Blandina. Os companheiros lá de Uberaba dizem, eu não ouvi da boca do Chico Xavier, mas gente assim, frequentava lá tudo, falam que ele disse que a Blandina é a Meimei. Aí ele usa um nome, né? Aquele espírito Meimei que escrevia por ele. Tudo que a Meimei escreve é com relação a crianças. Já viram, né? É ela que está aí como Blandina. Então veja as informações que ela nos passa. Primeiro, o Júlio ainda não se refez. Ainda grita e chora. Tem pesadelos inquietantes. Sempre chama pelo pai, que ele era muito ligado, lembra? O seu Amaro, né? Quer voltar para casa todo jeito. Embora ele já está mais receptivo ao carinho, ao envolvimento da Blandina. Quem perguntou se a criança tem saudade? Não sei que perguntou. Marilda que perguntou se a criança quer voltar, se tem saudade do pai. Tem. O Julinho está tendo isso. Agora, as crianças, pela bondade de Deus, quando chegam no mundo espiritual, elas recebem tratamento, auxílio, e logo elas se equilibram e ficam bem. O Julinho é um caso à parte. Ele vem com o trauma do afogamento e uma existência anterior complicada. Nós vamos ver aqui. Por isso que ele é um espírito que está com mais dificuldades. Aí toda vez que eu lia um item, o André falava assim, tadinho, tadinho, né? Como nós somos assim. Só que esse Julinho não é aquela criancinha que nós estamos vendo. Ele é um espírito que tem a sua bagagem espiritual. E Deus está socorrendo, não está? O amparo divino não está? Está lá num lar, recebendo amor, carinho, numa colônia, quer dizer, ele está amparado. Agora, cada espírito tem as suas lutas, o que é um processo natural. Ah, mas como Deus permite isso no mundo espiritual? Da mesma maneira que Ele permite aqui na Terra que uma criancinha de 5 anos tenha leucemia. Nós não vemos esses quadros? A mãe
com a criança com câncer, fazendo quimioterapia, o cabelinho caindo, e a mãe ali envolvendo, a gente fala, meu Deus, por quê? Porque esse espírito tem algo a ver com o passado. Eu me lembro de um casal aqui de Votuporanga, choveu muito, assim, 2, 3 dias, e depois passou a chuva, a mãe limpando a calçada, lá fora a menininha de 4 aninhos, ali fora com uma bonequinha, brincando e andando assim, tal, do lado de dentro da casa. E a mãe varrendo, tal, numa manhã. De repente, o muro caiu para o lado que a menininha estava, matou a menina. Aí você fica assim, por que caiu naquela hora? Por que a menina estava ali? O anjo da guarda não podia falar para ela chegar para cá? Há coisas que acontecem que estão nas necessidades do espírito. Tem uma razão para isso. Há pessoas que o avião cai e a pessoa não morre. Então tem alguma coisa, para todo mundo. A necessidade é da criança. Ela não descuidou, porque a menina estava simplesmente no quintal, ela estava do lado. Caiu a parte do muro onde a menina estava, não caiu onde a mulher estava. Só que às vezes a mãe fica com trauma. Eu já vi assim, a mãe levava a criança todo dia na escola. Naquele dia, a irmã da mãe, levou porque ela tinha uma consulta no médico. E aconteceu um acidente, a criança morreu, aí a mãe fica com complexo, a tia mais ainda. Então são coisas que envolvem esses espíritos, lá do passado. Eu vi um caso, o Chico Xavier explicar, a babá amava a criança, tomava conta, era uma pessoa maravilhosa. Ela, com a criança, foi descer do andar de cima para a sala de jantar embaixo, e ela tropeçou e caiu com a criança, rolou escada abaixo, a criança veio a morrer. Então foi um trauma na família, a babá e tal. Essa criança era Santos Dumont. Aí o Chico explica o caso numa mensagem, ele é filho do Clóvis Tavares, um grande espírita. E ele explica na mensagem quem foi Santos Dumont. A última foi Santos Dumont. Uma antes ele foi o padre voador, Alexandre de Gusmão. Inventou o negócio do balão, já era o Santos Dumont. Você vê? O espírito vem nas mesmas... Antes disso ele foi um descobridor que veio para as Américas. Quando ele veio para descobrir as Américas, quem que veio que tinha 3 caravelas? Cristóvão Colombo? Então, era Santos Dumont. E a babá era um dos espíritos que acompanhava o Santos Dumont e que estava nessas caravelas aí, desde a época dessas caravelas. Então, a nossa vida é entrelaçada, a gente não tem alcance. E ele precisava resgatar o suicídio como Santos Dumont. Então veja como a vida tem tudo entrelaçado, ligado. Nada é por acaso, gente. E depois ele fala que ele vai reencarnar agora na ciência, nessa coisa da exploração do espaço. Você vê como o espírito está sempre envolvido nas mesmas áreas às vezes. Então, tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. O outro emaranhado. Ela já criou vínculo com ele. Ela foi o instrumento da lei. Ela se permitiu. Mas se ela não fizesse nada, de qualquer maneira, ele ia morrer afogado. Porque era a expiação dele. Por causa de um suicídio da encarnação anterior. Como nós vamos ver aqui. Ela não se comprometeria, mas ia acontecer do mesmo jeito, porque era uma necessidade dele espírito. Ela entrou na história não de gaiata, com intenção. A lei aproveita tudo. Ela entrou na sintonia, a lei aproveitou. Só que ela acaba emaranhada, as coisas vão... Por isso que é importante estar sempre fazendo bem. Eu conheço juiz espírita. Como que você faz? Ele diz assim, como é que um médico faz a profissão dele? Como é que um pedreiro faz a profissão dele?
eu tento cumprir da melhor maneira. Eu sou juiz, eu analiso leis e fatos. Comprovou isso, a lei tem que ser aplicada assim. Não tem o que fazer. Só que há casos que você tem que usar a justiça e não o coração mole, porque senão você não faz. Não é que ele vai julgar. Por exemplo, lembram daquele caso que a gente viu no livro anterior, o juiz era relapso, deixou se envolver por questões sociais, aí está o erro. Agora, ele tem que agir conforme a lei diz, e acabou. Não tem o que fazer. É um médico diante de um quadro, ele vai fazer o quê? Eu vou operar, vou fazer o possível. Aí o cara morre. O médico não é Deus. Vai fazer o possível, é da lei. Então são essas coisas que a gente vai vendo. O Julinho então está nessa situação. Está lá chorando, chamando pelo pai. A gente fala assim, ai meu Deus, Deus deixa isso? Deixa. Como deixa uma criança doentinha aqui. Como às vezes uma criança tem que sair do braço da mãe e ficar numa UTI. Não é assim? E fica lá sob tratamento. São coisas da vida, necessidades dos espíritos. Só que criança mexe com a gente. Para nós é um anjinho, mas para Deus é um espírito que está na situação infantil, mas não é aquele bebezinho que a gente imagina, não. Então vamos lá. Acercamo-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro interessado. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real, antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Bem-humorada, acrescentou, é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo neste quarto, tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. Então veja, o quadro é realmente complicado do Julinho. Então olha o estado dele. Não se mostra em condições de partilhar os estudos com os outros. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Mas que longa indisciplina? Ele é uma criancinha do passado. É um paciente difícil. Educadores são de parecer que ele não obterá qualquer melhora real. Creem que as melhoras virão somente com a reencarnação que o aguarda. O Julinho é o típico caso que não adianta ficar crescendo lá no mundo espiritual, que ele só vai ficar enfermo assim. Então o melhor para ele é voltar, recomeçar. Ela diz que ele não está em condições e traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Indisciplina para com a vida. Não é um espírito que aceitou as coisas, não aceita facilmente, que se rebela, é indisciplinado. Isso é da natureza dele, espírito. Ele está vindo com isso. Lembra ele como Julinho, que isso se mostrava na personalidade infantil dele? Lembram? Que ele era meio exigente com o pai, queria isso, queria aquilo. E o pai, com dozinha dele, porque a mãe morreu, fazia todas as vontades. E ele, como criança, tirava proveito disso. Veja que é da personalidade. Porque há criança que, vivendo a mesma situação que o Julinho, são crianças mais dóceis, mais compreensiva, menos exigente. Então você vê que cada espírito tem um passado, uma experiência, uma bagagem. Por isso que as mães às vezes ficam assim meia confusa. 3 filhos,
criados no mesmo lugar, do mesmo jeito. Cada um é de uma maneira. E ela vai percebendo, com a pedagogia materna, que esse é só falar. Esse tem que falar e ser mais firme. E o outro, se não for de vez em quando as palmadas, o bicho não vai. Então, é de cada um. É o que o Espírito é o que ele vem trazendo. Então, por isso que não tem manual, filho, quando nasce, né? E não tem uma cartilha para seguir. Porque cada um é de um jeito. Tem criança que você tem que ficar empurrando para ele viver a vida. Para ele, vai, ele é medroso, é agarrado demais, é inseguro, você tem que ficar, vai. Tem criança que você tem que ficar de olho, e laçar e segurar, porque se deixar, o bicho é atirado, ele vai, se tem um bicho ali, ele vai lá e quer pegar o bicho, ele é assim, ele é atirado. Você vê a natureza da criança, o espírito que vem com aquilo. Então, o espírito arrojado, que enfrenta, que não tem medo, que o outro já é um espírito mais tímido, mais inseguro, que precisa de ficar empurrando ele, tem que ir dando isso, senão não vai. É isso. O Julinho traz um passado que nós vamos ver agora o que é. Vamos lá então? A avó dela, da Blandina. A avó da Blandina, que está ajudando a Blandina ali, né? Mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Perguntou Clarencio. O que é tratamento magnético? Passes. Diariamente recebe o auxílio necessário, esclareceu Blandina com humildade. Eu mesma sou a enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Mãezinha, mãezinha, clamou o pequeno em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. Que te incomoda, meu filho? Dói-me a garganta, lamentou o rapazinho. A jovem benfeitora abraçou, osculando-lhe os cabelos e recomendou. Não te aflijas. Como é que um moço de teu valor pode chorar assim por nada? Imagina. Temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo após, sentou numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. Ela diz primeiramente a Blandina, lastimo que a mãezinha do nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Quem é a mãezinha dele? A Odila. Ela não está em condições de ajudar o filhinho. Se ela estivesse em condições, mais rápido ele... Mas ela não está em condições. Viram o amor da Blandina pela criança? Ele já chama ela no mundo espiritual de mãezinha. Está sempre ali agarrado com ela, né? E ela, como educadora, o que é, meu filhinho? Me dói a garganta. Mas que isso? Um rapazinho como você já é um hominho. Não pode chorar por essas coisas simples. E depois nós estamos com 3 médicos aqui. É impossível que a dor não fuja. 3 médicos, o Clarencio, o André e o Hilário, não é? Botou ele sentadinho e pediu para o Clarencio examinar ele. Nós vamos ver agora. É com relação ao passado. Porque vocês lembram que ele teria que desencarnar na fase infantil por causa de um suicídio da outra encarnação. Agora nós vamos ver os reflexos disso. Agora, por que dor na garganta? Ele morreu afogado, né? Mas o afogamento não tem nada com dor na garganta. Vamos ver então. O ministro, cuidadoso, pediu-lhe abrisse a boca.
e surpreendidos, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais e em poucos instantes Júlio voltou à tranquilidade. Então, falou Blandina, amparando-o afetuosa, onde está agora a garganta dolorida? E visivelmente satisfeita acrescentou, já agradeceste ao nosso benfeitor, meu filho? O menino, hesitante, caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com respeitoso carinho e balbuciou, muito agradecido. Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o seu regaço choramingando. Mãezinha, tenho sono. A abnegada jovem acolheu-o com ternura, reconduzindo-o ao repouso. Quando tornou à sala, Clarencio informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolvendo por isso induzi-lo ao descanso. Então o Clarencio aplicou passes. E nessas energias do passe, ele doou energias anestesiantes, tranquilizadoras. Por isso que ele começou a sentir sono, para ele se refazer, para ele dormir. Vocês vejam a personalidade do espírito. Ele foi choramingando, ai mãezinha, estou com sono, tem sono. Ele podia simplesmente ir para a cama e dormir. Agora você vê como é o espírito. Olha lá o ministro tratando do garotinho, aplicando as energias tranquilizadoras. E talvez porque nos percebesse o cérebro esfogueado de indagações quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. Então o André Luiz falou, meu Deus, como é que essa criança está com essa ferida na garganta? Por que isso? É pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves. Desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio, sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Na vida espiritual sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Deu para entender agora, gente? Como Deus é bom, não desampara ninguém, e que nós é que somos filhos que nos rebelamos. O que aconteceu com o Júlio em encarnação anterior, antes dele ser o Julinho? Ele se desentendeu com alguns afetos do caminho. Brigou, ficou aquele problema, ele ficou revoltado, não aguentou a situação e tomou veneno. Então olha lá. O André Luiz pergunta, por que a garganta ferida? É que no século passado, ele se revoltou com uma situação afetiva lá, tomou veneno. Foi socorrido a tempo. Os amigos correram, levaram, ele foi tratado, mas ficou
mudo, sem voz. O corrosivo feriu toda a garganta. Mesmo assim, ele não aceitava a situação, não aceitava, burlou a proteção dos amigos e se jogou no rio para se matar, morreu por afogamento. Então você vê a revolta do espírito. Aí a gente entende, ele retorna e morre criancinha por afogamento na praia. Olha o resgate do passado. E agora no corpo espiritual, ele traz a garganta ainda ferida. A marca do corrosivo que ele bebeu e os pesadelos inquietantes pelo afogamento. E essa situação em que ele se encontra. Então diz o Clarencio, só com a próxima reencarnação que ele vai se ajustar melhor. Por isso que os educadores do Lar da Bênção são de parecer que ali ele não vai melhorar muito, ele não tem condição para isso. Só o choque reencarnatório, o esquecimento, o recomeço vai dar a esse espírito maiores condições. Então a gente vê, parece, meu Deus, agora a bondade de Deus está amparando o Júlio. Só que cada um vive o seu drama. Por isso que finalizando o capítulo, ele vai dizer assim, o ministro: a bondade divina nos assiste, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos. Ou seja, o Júlio está recebendo o amparo divino. Não está abandonado, não está vagando, não está numa colônia, tem um espírito cuidando dele, um amor de mãe, tudo conspirando para ajudá-lo, só que ele está jungido, preso às consequências dos atos pretéritos contra a lei divina. É natural que ele tenha esses estados de perturbação, de problemas, de luta. Isso nos faz entender a justiça divina. Passando aqui para a terra, quando a gente vê uma criança com uma enfermidade irreversível, um quadro doloroso, uma situação inquietante, o que nós podemos fazer para minimizar? Agora, nós não temos o poder de alterar a situação daquele espírito. Deus está amparando. No Evangelho tem uma mensagem que diz assim, quando ele fala de bem-aventurados aflitos, que nós devemos encarar o sofrimento como o prelúdio da cura. Ou seja, aquela situação difícil é que está preparando o espírito para a cura real. Então, às vezes, uma criancinha de 5 aninhos, a gente queria dar o passe, tirar aquela doença, tadinho, como diz o André, tadinho da criança. Realmente, isso nos condói. Mas aquele espírito é necessário para ele aquela situação. Aquele sofrimento é o prelúdio da cura. Quando ele sair dessa existência, passando por essa dor, por tudo isso, ele vai estar bem, resgatou, aprimorou. Então aí é diferente. Então é isso que a gente tem que enxergar. E não é só com os outros, isso também é com a gente. Porque quando vem a surpresa, a dor, o problema e tchum, a primeira coisa que nós fazemos é perguntar: por que eu? Por que, meu Deus? Eu sou tão bom, eu não faço mal a ninguém. Por que eu vou no centro, lá no Maria de Nazaré? Eu estou trabalhando, eu quero ficar bom, eu quero trabalhar, eu quero continuar fazendo... Me tira esse problema, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Ou a reencarnação é uma lei, ou ela é só uma teoria que nós falamos. É uma lei. Então, se a coisa acontece conosco e não muda, não tem o que fazer, nós precisamos aceitar. Porque isso é uma necessidade espiritual que a lei nos possibilitou. Então a gente tem que pensar nisso e tem que ficar mais fortalecidos. Porque nós não sabemos o nosso passado, as nossas necessidades, e de repente acontece alguma coisa.
E a gente tem que entender que tem uma razão para isso. Eu costumo falar de um exemplo agora próximo, porque há trabalhador espírita que acha que porque ele é espírita, nada mais vai acontecer com ele. Isso não existe, gente. O Tonini, né, Vera, estava construindo um lar de idosos, o lar espírita dos velhinhos, e desencarnou com câncer. Meu Deus, um homem que está com a intenção boa, fazendo bem, dava estudos maravilhosos lá no centro. Por que vai morrer? Tem tanta gente ruim para morrer. Por que vai morrer um homem bom? O Raul Teixeira, vocês conhecem? Excelente orador, um representante da doutrina, um expoente, fazia palestra no mundo inteiro, em organizações, uma pessoa capacitada para estar em qualquer lugar representando o Espiritismo. Viajando em palestra para os Estados Unidos, cochilou no avião, teve um AVC e ficou lá, dormindo. Chegou em Atlanta, se não me engano, todo mundo descendo, e o homem lá dormindo, a aeromoça falou assim, dormiu, sono pesado esse, né? Foi lá chamar, o homem não acordava, aí viram, correram, mas ele ficou muito tempo sem o socorro no avião e ficou com sequelas, ele não fala mais, só fala assim, né? Muito difícil pronunciar, um lado do corpo justo que ele psicografava, não tem a coordenação, ficou com sequelas seríssimas, não se abateu, continua na luta, fazendo, estudando, tal, mas não consegue fazer palestra mais, não consegue psicografar. Aí a gente fala assim, um instrumento tão necessário, por que Deus vai deixar acontecer isso? E aí você vê um malandro na rua que trafica, que estuprou adolescente, o cara não pega nem bicho de pé. Nada, não morre. Leva 3 tiros e sai dos 3 tiros. Aí você fala assim, meu Deus, tem alguma coisa errada? Não, é que nós estamos olhando o agora. E existe o passado, o presente e o futuro. Meu Deus, mas será que trabalhando como ele trabalhou, não apagou? Há coisas que o Espírito pede, que ele necessita. Saulo, que virou Paulo, fez um bem imenso no cristianismo. E o homem morreu decapitado, gente. Jesus morreu crucificado. Então são coisas que é do nosso mundo, que o Espírito necessita. Dona Zilda Gama, uma médium extraordinária, ela recebeu, se eu não me engano, são 9 livros do espírito Victor Hugo, que é um dos maiores escritores que a França já teve. Uma personalidade na literatura francesa. O Victor Hugo escreveu por ela, os técnicos em literatura francesa analisaram e dizem que o estilo é Victor Hugo. Não tem como dizer que não é. É porque ela foi filha dele numa encarnação aí para trás. Essa mulher fez tanto bem. A irmã morreu, ela cuidou dos 9 sobrinhos. Encaminhou todo mundo na vida, renunciou a tudo, trabalhou na doutrina, foi uma mulher extraordinária. Quando ela fez tudo isso, psicografou os livros, cuidou do sobrinho, encaminhou tudo, quando ela estava entrando na terceira idade, pum, doença, cega, numa cama, 10 anos. Agora, tem uma razão de ser. Então a gente tem que ter essa noção. Porque a gente dá uma aulinha para a criança, faz um almocinho no sábado, vem numa palestra e quer que Deus não dê nem resfriado na gente. Nós somos terríveis, a gente quer cobrar, que nós estamos fazendo muito. Então, o trabalho nos dá retaguarda. Mas se nós precisarmos viver uma experiência difícil, nós vamos vivê-la. E há coisas que escapam da nossa mão. Tem um amigo em Rio Preto, exímio cirurgião. Ele fala assim, olha, eu já fiz coisas assim que eu não acreditei, que salvou a vida de gente. O meu pai,
eu não consegui fazer nada. É a lei, gente. Você acha que ele não ia querer salvar o pai dele? As necessidades de cada um, não adianta. Pode ser o melhor cirurgião. Se você tiver na sua hora, meu filho, de retornar, não adianta. Se a necessidade tem. Essa lição de hoje vai nos fazendo entender. Aí a gente entende o Julinho, que acontece aqui na Terra, as crianças sofrendo, as lutas, são necessidades. Olha lá o nosso passado, refletindo no presente. Aí você vai piorar a situação. Você tem que fazer, tem que melhorar, né? Não. Tem gente que retorna antes da hora, por negligência, invigilância. A gente que morre não era a hora. É a lei da natureza. Você pega uma moto e sai empinando, tomou umas 2, 3, e sai fazendo bagunça, empinando, aí vai, morre. Não era a hora. Oi? Não era a hora. Quando ela colabora, é assim, quando ela se expõe ao perigo. É da lei da vida, você está se expondo, pode acontecer. E às vezes o amparo divino vem. Você veja esse Júlio. Tomou veneno, correram com ele, salvaram. Ele teve oportunidade, voltou a fazer o que ele queria. Não, eu não quero, eu vou fugir daqui agora para ninguém me ajudar, eu vou me jogar num rio. Era para ele morrer naquela época? Não. Ele que abreviou a situação. Não, nesse caso a pessoa não fez por... Ela foi vítima de um acidente, entre aspas. Entendeu? Porque se não tem nada a ver comigo, o indivíduo vem, bebe, bate no meu carro e eu morro, e ele continua vivo, aí eu estou sendo vítima, entre aspas, das circunstâncias. Se não fosse esse homem bêbado, um animal atravessaria na minha frente, eu cochilaria no volante, a vida vai conduzir. Agora, às vezes, a vida aproveita essas situações. O Julinho está vivendo tudo isso porque são consequências dos atos passados. Ok? Então vamos encerrar e semana que vem nós vamos continuar vendo muita coisa no Lar da Bênção.